No ar mais um Tempos de Escola. Essa série está toda dedicada ao futebol e hoje a gente vai conversar com um ex-jogador que foi um craque, assim, ainda é um craque. Vamos primeiro ver uma foto da época que ele estudava. Aí, difícil reconhecer, mudou muito, mudou bastante. Ele chegou nos estúdios. E a gente vai conversar com o Mauro Silva, que é o Mauro da Silva Gomes. Ele estudou na Escola Estadual Clodoveu Barbosa, em Monte Alegre do Sul, no estado de São Paulo. E a gente vai focar o período entre 1980 e 82, quando cursou da 6ª à 8ª série, dos 12 aos 14 anos. Primeiro, muito obrigado aí pela tua vinda. É um prazer, viu, receber você, um super craque. E eu sempre fiquei perguntando, caramba, Mauro é sempre tão articulado, conecta bem as ideias. Eu acho que vai ter um pouco a ver com o que a gente vai conversar aqui. Pelo que eu entendi, você começou a jogar futebol muito cedo, mas em casa, sua mãe, queria que você falasse a história. Serginho, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você. E realmente minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida acadêmica, porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 12 anos, era o caçula, e minha mãe ficou viúva. Eu sou de São Bernardo do Campo, e minha mãe, como a família dela é toda do interior, dessa cidadezinha onde vocês estiveram no Clodoveu, Monte Alegre do Sul, ela acabou se mudando para lá para estar mais próximo da família, das irmãs, dos irmãos, e para a gente também foi uma mudança, mas ela condicionou muito, falou, Mauro, olha, eu quero que vocês continuem estudando, sei que você gosta de jogar futebol, mas precisa continuar estudando. Se você conciliar o futebol com os estudos, tenha o meu apoio, tenha a minha aprovação. Então foi isso que eu tive que fazer. Obrigado, Serginho, mas foi importante para a minha vida. Agora, você já jogava profissionalmente ou estava nas categorias de base? Eu estava começando, quando eu fui para Monte Alegre com 12 anos, eu fui muito rápido, comecei jogando no time da cidade, lá no Mantiqueira. Aí eu fui muito rápido para a Serra Negra, que era um time já profissional, mas da 3ª divisão. Aí eu era garoto, tinha medo, eu falei, vão me matar aqui. Eu, garoto, né, 12, 13 anos. Aí o Guarani se interessou e depois eu comecei a jogar profissionalmente nas categorias inferiores do Guarani, juvenil, juniores, até o profissional, que eu me profissionalizei no Guarani em Campinas. Uhum. Agora, quando você chegou nessa escola aos 12 anos, tal, qual foi sua primeira impressão? Como era visualmente? Ela era muito grande para você? Você chegou lá timidamente? Ou você, com o fato de já conviver no futebol com mais gente, era um garoto mais extrovertido, assim? Eu era tímido, não excessivamente, mas eu era tímido. Agora, o esporte, o futebol, ele é uma ponte, né, que rapidamente te ajuda a se relacionar, a fazer amizades. Então, eu cheguei de uma forma tímida, não excessivamente tímido, mas era um garoto tímido. Aí, como o pessoal gosta, vê você jogando futebol, já te convida para jogar, rapidamente você se enturma, já faz amigos, e principalmente numa cidade tão pequena como Monte Alegre. Então, isso me ajudou muito também de formar um grupo, de me sentir à vontade. Eu que estava vindo aí do falecimento do meu pai, um momento difícil, né, Serginho? Então, ele morreu com... Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, Serginho. Puxa, foi nessa época mesmo. Tinha 12 anos. A mudança foi em função da morte do meu pai, por isso foi uma mudança meio radical aí, que eu saí de São Bernardo lá para Monte Alegre, mudança de cidade e também mudança de colégio, de escola, né? Então, acabei indo estudar no Clodoveu, que era a cidade mais próxima lá de casa, estava bem pertinho, 700 metros de casa, ia todo dia andando e foi ótimo esses anos que eu estudei lá no Clodoveu. Bom, eu estou vendo que alguns, evidentemente, sempre foi uma ótima pessoa, mas alguns tinham os interesses ali, né? Você devia ser um destaque no jogo de futebol. O recreio, ele era todo voltado para o futebol para você? E os seus amigos, vamos lá, hoje ele joga comigo. Inevitável, né, Serginho? Não tem jeito. Eu gostava muito de futebol, então realmente nos recreios, nos intervalos, dura que você muitas vezes voltar todo suando para a sala de aula, o professor reclamar, ficar um cheiro não muito agradável na sala, mas vai fazer o quê? Gostava tanto, né, Serginho? Aproveitava cada minuto do intervalo para jogar com os amigos. E tinha, como naquele momento, enfim, jogava relativamente bem, o pessoal gostava de escolher, de colocar no time deles, isso me ajudou muito a fazer amizades. Você começou na posição que, como diria
te consagrou? Serginho, não. Eu comecei de atacante. Eu acho que todo garoto quer fazer gol, quer jogar de atacante. Eu joguei de centroavante, de ponta direita, depois fui pro meio. Cada vez você vai indo mais para trás, né? Aí no Guarani foi que eu encontrei um técnico, o Paulo Leão, que me colocou de médio volante, que foi a posição que me consagrou aqui no Brasil, na Europa. Mas comecei de centroavante, ponta direita, atacante, Serginho, querendo fazer gol. Caramba. Antes da gente falar, só você foi para outros países jogar. Onde você jogou? Ô, Serginho, na verdade eu saí do Brasil em 92, acabei ficando 13 anos na Espanha, no Deportivo La Coruña. Eu fui com... O Bebeto veio comigo em 92, ficou 5 anos comigo, depois o Rivaldo. Eu acabei morando 13 anos na Europa. E isso também me ajudou muito na formação, né? O que eu sou hoje também eu devo, graças ao Clodoveu, aos meus professores, mas também essa experiência que eu tive na Europa, que também está preparado, você ter uma boa formação acadêmica num colégio também te prepara para esse salto para a Europa, é importante. Muito bem. Bom, a gente vai reviver agora a sua escola. Faz tempo que você não vai lá? Serginho, na verdade, eu vou muitas vezes em Monte Alegre, porque eu tenho um carinho grande, eu tenho casa de campo lá. Eu passo muitas vezes em frente à escola, mas não entrou. Faz anos, desde a época que eu estudava, eu nunca mais entrei lá. Tá legal, então a gente vai ver agora 4 amigos seus mostrando a escola e lembrando algumas coisas do Mauro. Vamos lá. Mauro, tudo bem? Estou aqui na escola Clodoveu Barbosa e para a gente relembrar como era o prédio, algumas coisas que mudaram, né? Gostaria que você visse com a gente aqui. Antes das 7, a gente estava chegando aqui, entrava nesse local, corredor onde ficava uma quantidade de salas, e esse era o pátio que a gente ficava nos intervalos. Essa era a quadra. Não era coberta, ela era aberta. Quando chovia, era uma luta. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bom? Bom. Vamos mostrar para o Mauro a sala que a gente estudava? Vamos. Bom, essa era uma das salas que a gente usava na época, né? Ele sentava sempre atrás de mim, eu sempre na frente dele. Eu virava um pouquinho para trás e falava: Mauro, posso olhar a sua prova? Mauro, não sei essa questão. E geralmente ele me passava a cola. O Mauro era assim, foi sempre um bom aluno. Ele ia bem sempre em tudo, pode-se dizer. Ele era bom de matemática, era bom em português, era um cara divertido. O caderno dele era super organizado, a letra dele era super bonita. Eu achava a letra dele muito bonita, porque ele escrevia tudo em letra de forma, tudo, o caderno super limpinho, super organizado. Eu meio que copiei a letra dele, eu comecei a escrever letra bastão também, em função de ver o caderno dele, que era bem caprichado, bem feitinho. A nossa vida aqui se resumia no quê? Pela manhã vinha na escola. À tarde, brincávamos na rua, andava de bicicleta, jogava bola de gude, futebol, basquete, esse tipo de coisa. Então a gente brincava todo mundo junto, de queimada, amarelinha, caracol, até futebol, a gente também jogava. Então era todo mundo junto. Falar de esporte, o cara ia bem em futebol de salão, ele ia bem no vôlei, sabe, em tudo o cara jogava basquete bem. Eles tinham um time de basquete deles, que eles disputavam campeonato também pela escola. Eles foram campeões várias vezes. E o Mauro era um destaque, né? Se tivesse que ganhar bicho, eu tinha ganho um monte nas costas dele. E jogava muito bem basquete. Nunca tive a oportunidade de falar isso para você, mas foi uma das grandes emoções da minha vida, em 1994. Ver o meu amigo de escola lá, campeão do mundo. Foi muita alegria mesmo, tá? Um abração. Isso aí, muito Caramba, bem. legal. Obrigado, Serginho. Tem visto eles? Eu tenho visto alguns, eu acho que o Maurício e a Claudete faz algum tempo que eu não vejo, mas o Edson eu vejo assim com mais frequência. Eu gosto muito de Monte Alegre, passo por lá, normalmente encontro com eles, sim, mas fiquei então feliz, eles também, Serginho. eles moram ainda lá? Eles moram todos lá. Ah, que Serginho. bom Eu acho que o isso. Maurício tem alguma loja em Amparo, fica em Amparo, mas continua muito próximo da cidade. Legal, que legal. Você tinha muitos negros na classe?
Serginho, olha, não tinham muitos, não. Eu não me lembro se tinha mais algum, talvez um ou outro. Acho que tinha mais um, pelo menos, o Alexandre e o Chiquito. Mas éramos poucos. Eram poucos. Tem uma foto aqui, a gente não falou de basquete, né? Eles falaram, tem uma foto sua aqui, por favor. Aí, esse é um time de basquete. Você era bom nisso também? Serginho, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que, modéstia à parte, eu jogava bem em basquete. Eu tive a sorte lá de coincidir com um professor de educação física, o Bulê, que ele era técnico de um time de basquete em Amparo. E ele foi, por isso que a gente sempre defende essa questão dos professores, a importância que tem, né? Então, porque no Brasil a gente fica nisso sempre no futebol, que eu acho que é a paixão popular, mas o basquete também, quando ele começou, quis introduzir, ninguém aceitou muito, mas foi ótimo, porque acabei me envolvendo, acabei aprendendo e desenvolvi bastante, tanto que o time de Monte Alegre, que é uma cidade de 6 mil habitantes lá no Circuito das Águas Paulista, acabamos ganhando o campeonato na região de Campinas, né, competindo então foi muito bom. E o cestinha foi quem? Não foi você, não? Eu acho que fui eu. Né? Eu acho que fui eu, Serginho. Não sei se eu estou varrendo para casa aqui, mas o Edson também jogava muito bem. O Edson era muito bom estudante também. Enfim, eu sempre fui disciplinado, meticuloso. Acho que a morte do meu pai prematura, Serginho, me condicionou muito, assim. Aí em São Bernardo, tinha uma professora de português que todo dia ela exigia um caderno de caligrafia com as 2 páginas preparada. Se você adiantasse, quisesse fazer mais, ela dava aviso em todas. Ou seja, no dia seguinte você tinha que voltar e fazer de novo. Então tudo isso me deixou muito meticuloso, criterioso, disciplinado, assim, gostava muito de estudar, tinha boa coordenação, então ia bem também nos esportes, mas enfim, foi uma etapa inesquecível. E para mim, Monte Alegre me acolheu muito bem. Bacana. Você falou em professores, mais uma foto, algumas fotos suas aqui. Você achando no futebol, já em Monte Alegre. Olha aí, basquete com a bola de basquete. Eu não tenho dono da bola. Serginho, eu não tenho essas fotos, vou te pedir depois. Então, sem problema, imagina. É isso aí. No próximo bloco a gente vai entrar na sala de aula, conversar com alguns professores que vão falar a respeito de você. Tempos de escola, volta já. Estamos de volta com Tempos de Escola. Estou conversando com o Mauro Silva, que é o Mauro da Silva Gomes, que estudou na escola Clodoveu Barbosa, em Monte Alegre do Sul, entre 80 e 82. Como era dentro da sala de aula? A sua amiga ali falou que você até dava cola, assim. Era generoso nesse sentido. Existiam matérias que você gostava mais, curtia mais, outras menos? Os professores entendiam que você já era um profissional do futebol, ou quase profissional, com 12, 14 anos? Olha, Serginho, tinha matérias que eu gostava mais, sim. Por exemplo, português. Eu tive uma professora de português que ela me estimulou muito, assim. Tinha competição de conjugar verbos na sala de aula, então eu adorava verbo. Aí tinha que competir com outro aluno, era bem interativo, né? Eu sempre escolhia o imperativo, que não tem a primeira pessoa, aí a pessoa começava a conjugar, eu falei, já errou. Então, o português sempre foi uma matéria que eu gostei muito, assim, aí caderno de caligrafia, tinha uma letra de forma. Eu gostava de estudar, às vezes tinha uma dificuldade um pouco mais, de repente, em química, por exemplo, era uma matéria que custava um pouquinho mais, mas eu sempre gostei. E os professores também, como você joga, o pessoal te cuida, assim, te anima, te motiva, ao mesmo tempo te ajuda, se você precisa de nota, pede algum trabalho de casa para complementar, então tive muita ajuda, foi muito bom nesse sentido. Algum momento você falou, não, eu vou deixar a escola. Era muita tentação, eu acredito, ou não? Olha, o momento mais difícil para mim, Serginho, foi quando eu já estava no Guarani, porque os treinos nas categorias inferiores, você pega os preparadores físicos super motivados, querendo mostrar trabalho, querendo subir para a equipe profissional, então eu treinava todo dia, de manhã, de tarde, e estudava à noite no Pio 12, no colégio da PUC, fazia processamento de dados. Então, era uma rotina muito difícil, exaustiva, de manhã e de tarde, aí chega segunda, terça, vai chegando no final de semana, você tá que o corpo não aguenta, aí a molecada terminava o treino, jantava, ia ver televisão, colocava bermuda, tinha que pegar o material e ir para o colégio, era difícil, mas
Minha mãe nunca permitiu, a condição que ela colocou era continuar estudando, aí eu fiz processamento de dados, comecei a fazer cursinho objetivo, o Guarani também, tenho que reconhecer, me ajudou, pagou, era um colégio particular, um bom colégio, e eu tentei aproveitar ao máximo, Serginho. Que bom. Isso que os clubes deveriam fazer sempre, né? Sim, porque essa formação, né, Serginho, até para o atleta pensando no futuro, ela ajuda para você compreender melhor um sistema tático, para você depois ir para a Europa, para você se valorizar, e até o relacionamento entre o grupo, entre os atletas, acaba sendo melhor quando você entende melhor as coisas, você está melhor preparado, melhor educado. Acho que nosso país, quando tinha o Cristóvão Buarque, que sempre batia na tecla da educação, o pessoal falava que é o presidente de uma nota só, mas é fundamental. Nosso país tem uma margem muito grande para a gente avançar nesse sentido. Hoje, um garoto de 16 anos que joga muito bem já está no profissional, mas começa com 10 anos, 10, 11, a família vai lá, incentiva. Por que é que são poucos os alunos, os jogadores, que continuam os estudos? Pelo menos o ensino médio, o fundamental, é uma opção particular mesmo, você acha? Ou é uma função circunstancial? É o momento, a circunstância que faz com que eles não estudem? Eu acho que é assim, Serginho, se você não tiver uma exigência por parte do clube e por parte da sua família, a chance de você deixar é grande, porque às vezes primeiro você chega à noite, né, que você treina de manhã e de tarde, você tem que estudar obrigatoriamente à noite, você está exausto, está cansado, né? Então, se o clube não fala, não, quem não estudar, não tiver boas notas, não vai poder jogar, isso seria importante, senão você acaba abandonando. No meu caso, minha mãe era uma pressão enorme para mim continuar, né? Mas se não tiver, Serginho, realmente a chance de você deixar acontece, porque você está cansado, aí outros jogadores, eu lembro que eu saía para ir para a escola, os caras, pô, você é bobo, você deixa isso. Eu lembro acho que o Macedo jogou no São Paulo, o Zete falava, Macedo, estuda. Ele, Zete, na escola não ensina a fazer gol, não. Eu não vou para a escola. Então, Serginho, realmente você precisa do clube, eu acho, condicionar, te exigir, te obrigar, e a família também. Eu acho que isso é importante. Então, hoje em dia, principalmente, os clubes deveriam obrigatoriamente exigir do jogador continuar os estudos juntos aí com a carreira de jogador de futebol. E até o Mano Menezes falou aqui uma coisa que eu achei importante. O jogador também, quando ele para de jogar, ele ainda é jovem. Ele poderia começar a estudar. Eu não vejo nenhum problema nisso. E parece que isso não acontece, né? Eu não conheço histórias assim. São poucas, Serginho, são poucas. Porque realmente a carreira de futebol é muito curta, né, Serginho? Eu parei, olha, eu tinha uma carreira que eu considero assim até longeva, eu parei com 38 anos, tem o Romário aí 40, mas não tem o Rogério Ceni que está com 40, mas são exceções, né? Então, acabou, Serginho, hoje as pessoas vivem 80 anos, 90, você tem 40 anos, 50 anos pela frente, e aí você tem que obrigatoriamente fazer alguma coisa, se envolver, ter outra atividade. Então, se você não estuda, você não se qualifica, eu parei de jogar, fui fazer curso de finanças, tentar aprender, você tem que estar no mercado. Primeiro que você, hoje em dia, o mundo é muito dinâmico, você fica obsoleto rapidamente, a questão acadêmica de conhecimento. Se você não se recicla, não se atualiza, então o jogador necessita, porque depois a carreira acaba. O dinheiro também, você tem um padrão de vida muito alto, que você leva muito. Manter esse padrão, quando o dinheiro para de entrar, é difícil. Você precisa saber onde investir, como investir, administrar pelo menos o seu patrimônio. E tudo que você tiver de conhecimento vai te ajudar a fazer isso. Então, Serginho, não dá para pensar em hoje. Eu acho que todo mundo hoje em dia continua estudando, continua fazendo curso, continua se atualizando. E o jogador não é diferente, tem que continuar. Isso aí, muito bem. Bom, vamos voltar ao Clodoveu, aos teus professores. Vamos ver o que eles têm a falar a seu respeito. Vamos lá. Mauro, não sei se você se recorda de mim. Eu sou professora Maria José, professora de inglês. Você foi um bom aluno e um bom atleta na educação física. Sua letra era muito bonita, diferenciava dos demais, porque menino normalmente não tem a letra tão bonita. Ele era muito caprichoso. Então você pegava a prova do Mauro, por exemplo, para corrigir, dava gosto de corrigir. Porque você não tinha que procurar nada, ela estava extremamente em ordem, extremamente tudo colocado na ordem correta. Ele tinha caderno extremamente bem feito, material extremamente cuidado. Ele era um cara muito organizado, ele era alguém especial realmente. Você era um verdadeiro aluno que todo mundo gostaria de ter. Você brincava, mas não era indisciplinado. Era um rapaz extremamente educado,
Era um rapaz que era bom aluno, com um aproveitamento acima do normal, acima da média. Ele foi um privilegiado fisicamente. Ele sempre teve um físico perfeito, forte, sabe? E gostava, e participava, e treinava, e corria, e saltava, arremessava. Então foi uma pessoa que tinha predestinado a ser como campeão. O Mauro era esportista, então se tinha campeonato do que quer que fosse, o Mauro estava envolvido nos campeonatos. E quando eu vim para cá a primeira vez, vocês não queriam jogar basquete. E eu queria que vocês jogassem basquete, para usar a cabeça, para ser mais inteligente. E vocês chutavam a bola por cima do alambrado. Você lembra disso? Eu fazia vocês ir buscar a bola do outro lado do alambrado. Logo depois nós fomos disputar um campeonato em Amparo, jogos colegiais. E o Maurinho sofreu uma falta. E ele foi cobrar o lance livre, jogou por cima da tabela. Ele ficou tão decepcionado, mas foi uma motivação para ele trabalhar mais, para treinar mais. E em 3 anos depois, nós fomos campeão do Interestância. Ganhamos de cidade como Amparo, Bragança, Socorro, tudo equipe forte de basquete, e nós fomos lá e ganhamos todo mundo. Mudou a cabeça deles. Não pensavam só em futebol. Você vinha aqui, tinha 10, 12 jogando basquete. Um prazer foi falar de você e um grande abraço para você, que a gente possa se encontrar muito em breve. Receba o meu grande abraço, cheio de saudade. Aê! Muito bem, Mauro. Olha, uma professora falando bem da sua caligrafia. Um professor de matemática falando que tinha prazer em receber suas provas. Tá perfeito, né? Não, tá muito bom, Serginho. É emocionante. Eu não tinha visto eles nunca mais, Serginho. Eu tô revendo agora, depois, desde a época da escola, né? Então, poxa, eu tenho que agradecer muito, porque às vezes está lá com esses professores e tudo que eu conquistei na minha vida, esportivamente falando, pessoalmente falando, é graças à base que eu tive aí com a Maria José, com o Marcos, com o Bulê, que eu não lembrava o nome dele, sempre chamando de Bulê. Então, poxa, no Brasil eu acho que falta isso, a gente valorizar o professor, porque eu conquistei tudo graças a eles. Não tive a oportunidade de agradecer, Serginho, vou aproveitar o seu programa aqui para agradecer eles por tudo que eles me proporcionaram. Eu sei que é o trabalho deles, mas realmente o professor se envolve e faz com carinho aí, enfim, eu estou aqui hoje, fui para a Espanha, fui campeão mundial em 94, graças a esses maravilhosos pessoas que me proporcionaram tanta referência, né? Tenho os professores, sempre admirei muito, sempre foram uma referência para mim. Não, esse programa, ele tem uma coisa que eu acho também muito impressionante, que é a memória que os professores têm dos alunos. Incrível. Evidentemente que um aluno como você, que já cumpriu bem ali os 45 minutos iniciais da tua vida dentro da sala de aula e depois conquistou a Copa do Mundo, as pessoas vão lembrar sempre, mas o professor tem uma memória bacana. Agora, o que é que você trouxe da escola para a tua carreira profissional, que te ajudou na Europa, mas como ela te ajudou também como jogador? De alguma maneira te ajudou como jogador, sob o ponto de vista teórico ou não? Não, sim, porque, Serginho, eu acho que principalmente a profissão dentro do campo, o jogador de futebol, quanto mais preparado você tiver academicamente, quanto mais disciplinado você for, os valores que você aprende na escola de colaboração, trabalho em equipe, colaboração genuína, tudo isso eu levei para minha profissão. Sempre fui meticuloso, disciplinado. Aí você tem aquele professor que é mais exigente, por exemplo, só da minha letra. Uma professora que me obrigava todo dia o caderno de caligrafia, a ser meticuloso, a cuidar da letra. Então você te estimula a ser mais detalhista, desperta a sua atenção, aquele estado de alerta. Tudo isso dentro do campo, Serginho, uma coisa que você pega aqui com um professor de matemática, uma professora de inglês, uma professora de português, vai te fazendo, é a pessoa, né? Eu acho que te forma, e isso tudo me ajudou muito na carreira, dentro do campo. Depois chegar na Europa e dar uma entrevista e ter uma posição política coerente e as pessoas te respeitarem por isso. Então, a escola, tudo que eu consegui foi graças à escola, né, Serginho? E os educadores, no caso, eu tive a sorte do Bulê, que era meu professor de educação física, de ser um educador, Serginho.
Então, quando isso acontece, que você tem o contato com o esporte, mas você tem um educador, o cara te educa no esporte, a disciplina, aqui não tem briga, aqui não tem conflito, aqui é trabalho, é esforço, é disciplina. Caramba, isso me jogou com todos esses valores para cima. Então, às vezes, quando a gente fala que nos trabalha tão bem, porque às vezes na escola falta essa motivação, o cara pega, joga a bola, fala, ó, joguem aí. E não tem um cara para orientar. Nós, que você viu o Bulê falando, todo mundo queria jogar futebol, Serginho, chutava a bola por cima do alambrado, o basquete não, insistiu e foi uma coisa que abriu a diversidade para a gente, outros esportes, outra forma de pensar, sensacional. Então é isso, falta isso, às vezes, a figura do educador, que isso é fundamental e é transformador, né, Serginho? Eu acho que eu sou um exemplo, eu sempre falo que essa inclusão social que a gente defende no Brasil, quando você tem uma escola forte, o resultado é muito consistente. Bacana, muito bom, Mauro. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por a gente conhecer você e pela aula que você deu hoje aqui também. Imagina, foi muito legal. Imagina, senhor, que eu agradeço. O prazer foi todo meu. Obrigado. Aí, campeão do mundo. Tempos de Escola fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau. No Brasil, a gente acho que pode avançar muito nesse sentido. A cidade, como um todo, abraçar a escola e a gente chegar a ter uma excelência dentro da escola. Seria importante.